Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nós estamos iniciando a nossa sexta aula. O vídeo de hoje é referente à modelagem de dados nível lógico, relacionamento 1 para 1. Peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, deixem suas dúvidas no comentário. E é isso, vamos à nossa aula. Modelagem de dados nível lógico, relacionamento 1 para 1. O relacionamento 1 para 1, vamos criar um cenário onde uma pessoa emite uma CNH. Os dados a serem coletados da pessoa são o nome, CPF, data de nascimento. Da CNH, o número, a data e o estado. A nossa análise de requisitos gerou o seguinte modelo conceitual. Nós temos ali a entidade pessoa e a entidade CNH juntamente com seus atributos, sendo da pessoa o CPF, o identificador, e os atributos simples, o nome, a data de nascimento. E da CNH, o identificador é o número e os atributos simples são o estado e a data de emissão. O relacionamento diz respeito a uma pessoa emitir um documento nacional de habilitação. Então, o nosso raciocínio ele segue da seguinte forma. Cada pessoa ela pode emitir quantas CNHs e tê-las associadas ao seu CPF. Então, cada pessoa ela pode emitir nenhuma ou uma CNH. E cada CNH ela deve obrigatoriamente, para ser emitida, pertencer a alguém. Ela deve pertencer a uma pessoa e somente uma pessoa. Então, para que uma CNH ela seja emitida, é necessário que ela seja atrelada ao CPF de alguém. E essa pessoa ela pode tirar o seu documento de habilitação ou não. Isso caracteriza um relacionamento de 1 para 1. Lembrando que o número que importa para nós na cardinalidade, nós veremos mais à frente, é o número após a vírgula. Este número após a vírgula, que nós chamamos de cardinalidade máxima, é o que determina se o relacionamento é 1 para 1, 1 para N ou N para N. O modelo lógico é uma conversão do conceitual e já devemos levar em conta conceitos que nos conduzem ao modelo físico, bem como nomear objetos e estruturas. Para nomes de tabelas e colunas, não utilizar caracteres especiais, exceto underline, começar com uma letra e não com um número, não utilizar aspas, evitar acentuação e cedilha. Podemos definir os tipos de dados, já que as aplicações de modelagem fazem a conversão do modelo físico a partir do modelo lógico. Definimos as chaves primárias e estrangeiras e levamos em conta a normalização de dados e a integridade referencial. Ou seja, tem umas outras videoaulas anteriores a esta que nós aprendemos os tipos de dados no banco de dados Oracle, que é o objetivo desse curso, e também tivemos aulas sobre restrições constraints. Isso serve para que, ao fazermos uma modelagem, utilizando aí um sistema de um banco de dados específico, ele já nos permite, de forma gráfica, definir os tipos de dados. Isso, se eu for fazer no nível lógico, eu posso definir os tipos de dados, as restrições, constraints, se o campo ele autoincrementa ou não. Então eu deixo tudo pronto ali e já me serve de documentação. E a partir deste modelo eu posso gerar o meu script SQL, já tudo bem definidinho. Mapeamento é um recurso essencial para a normalização de dados, que é um processo que estabelece regras para a criação de tabelas e as relações entre elas a fim de evitar anomalias ao inserir, excluir e atualizar dados, eliminando redundâncias e inconsistências nas dependências, garantindo uma integridade referencial. Mapeando entidade. Então nós vamos mapear essa entidade pessoa a fim de definir como que ela se apresentará no modelo lógico. Então, a entidade, toda entidade ela vira uma tabela ou podemos chamar de relação. O atributo identificador se torna a chave primária na relação. O atributo simples torna-se coluna. O atributo composto, como é o caso do endereço, ele torna-se atributo simples, uma coluna para cada atributo. Eu tenho ele ali composto por bairro, rua e número. Então, a minha tabela abrigará um campo para bairro, rua e número. E o atributo multivalorado telefone, neste caso eu crio uma nova tabela,
que abrigará esse campo, que ele pode receber um ou mais números de telefone de uma determinada pessoa e será identificado pelo CPF dessa pessoa. Assim, eu posso saber pelo CPF dela de quem é cada número cadastrado na minha tabela. Vamos ao nosso exemplo do mapeamento do nível conceitual para o lógico da entidade pessoa. Então, nós mapeamos o atributo identificador único CPF como chave primária e já definimos ele ali como um tipo varchar2. O atributo nome, ele vira uma coluna. O atributo endereço, que é um atributo composto, ele se torna uma coluna para cada atributo, né? Rua, número e bairro. E temos aqui também a tabela telefone, que foi originada do atributo multivalorado, campo telefone. Ele pode abrigar um ou mais números de telefone e é identificado pelo CPF da pessoa. No segundo exemplo, eu apresento uma outra forma de representar aquela mesma entidade. É uma entidade que se torna 3 tabelas. Uma tabela para abrigar os campos do endereço, e ela vai receber este mesmo nome. E uma tabela telefone para receber o campo telefone. Eu tenho a tabela pessoa, com o atributo CPF e nome. Eu criei uma tabela que vai armazenar os dados referentes ao endereço e uma tabela que armazenará os telefones. Ambas são identificadas pelo CPF, assim eu sei de quem é o endereço cadastrado e também sei de quem são os telefones ou apenas um telefone cadastrado na tabela telefone. Mapeando o relacionamento. É a nossa base para manter a integridade referencial, sendo este um conceito relacionado às chaves estrangeiras. Significa que um campo-chave primária se tornará chave estrangeira em uma tabela destino. Por meio desta relação, é possível cadastrar informações relacionadas de forma consistente, obter relatórios, entre outros. O mapeamento é definido pela cardinalidade máxima de cada lado. A cardinalidade mínima e máxima expressa a quantidade de ocorrências possíveis num relacionamento entre entidades. Para a cardinalidade mínima, podemos distinguir 0 ou 1 para expressar a quantidade mínima de ocorrências. E para a cardinalidade máxima, podemos distinguir 1 ou n para expressar a quantidade máxima de ocorrências. É momento de definir o relacionamento pelas chaves. Qual tabela receberá a chave estrangeira, a foreign key? No relacionamento 1 para 1, há pelo menos 2 formas de resolvermos. Quando as cardinalidades máximas e mínimas dos dois lados forem 1, neste caso fundimos as tabelas, tornando-as uma só. Porém, se as cardinalidades mínimas são diferentes, 1 ou 0, uma chave estrangeira poderá ser adicionada na entidade fraca. Com o BR modelo aberto aqui, vamos a uma aula prática, passar melhor o conceito do modelo conceitual para o lógico e já mostrar aqui como que a gente pode utilizar essa ferramenta. Então eu tenho aqui do meu lado esquerdo uma gama de opções, onde eu posso criar a entidade, criar uma relação, entidade associativa, especialização, atributo, atributo identificador, atributo composto, atributo multivalorado, autorrelacionamento, ligar objetos. Eu tenho uma caixa para texto de observação e assim por diante. Então, eu clico aqui em criar a entidade, né? E eu vou criar a minha entidade CNH. Eu clico no meio da entidade. Do meu lado direito ali eu posso acompanhar, tem uma barra de edição e também eu posso fazer algumas edições ali. Agora eu crio uma relação, eu clico aqui no losango. No meio dele, para editar, eu nomeio essa relação com um verbo. Eu faço a ligação dos objetos. Agora eu vou criar os atributos da entidade CNH. O identificador é um número. O tipo de dados, eu já vou também colocar. Tem um campo aqui, ó, tipo. Ele é opcional e é totalmente editável. Então eu vou colocar um number, que é um tipo de dados do banco Oracle.
e 12 posições. Tem uma aula referente a tipo de dados e restrições. Então é interessante vocês acompanharem as aulas anteriores para conseguir fluir bem essa aula aqui. Vou criar um atributo que é a data de emissão. Um tipo timestamp. E o estado. Do tipo char duas posições. Agora eu clico aqui e eu vou criar o relacionamento. Tem um campo aqui cardinalidade. Eu vou definir a cardinalidade com base na regra de cardinalidade. Quantas CNHs uma pessoa ela pode emitir? Uma pessoa ela pode emitir nenhuma ou uma CNH. Cada CNH ela deve pertencer a uma e somente uma pessoa, correto? Na regra do mapeamento, para definir qual tabela receberá a chave estrangeira, diz o seguinte, que no relacionamento 1 para 1, as tabelas devem ser fundidas. Então eu tenho aqui um relacionamento 1 para 1, lembrando que o relacionamento ele é definido pela cardinalidade máxima do relacionamento, que significa o número após a vírgula. Eu tenho aqui a cardinalidade mínima 1 e a cardinalidade mínima do outro lado 0. E a cardinalidade máxima desse lado 1 e a cardinalidade máxima desse outro lado 1 também. Então eu tenho um relacionamento de 1 para 1. Eu tenho a opção de fundir as tabelas, só que também lembrando eu tenho uma outra forma de resolver esse tipo de relacionamento. Sendo com as cardinalidades mínimas diferentes, eu tenho a opção de criar uma nova tabela e identificá-la por uma chave estrangeira. Clicando aqui com o botão direito do mouse, eu tenho a opção de gerar esquema lógico. E eu faço isso, ele gera o esquema lógico, porém ainda não gerou a relação. Então eu tenho duas opções. Ele já identificou que é um relacionamento 1 para 1, de cardinalidade mínima e máxima de um lado, e do outro, de cardinalidade mínima 0 e máxima 1. Então ele pergunta se eu quero adicionar a chave da tabela de menor cardinalidade a outra tabela, ou se eu quero fundir as tabelas. Então está marcado ali já em fundir, eu vou dar um OK nessa opção e ele me cria aqui uma tabela já pronta para ser gerado o script SQL, tem a sua chave primária composta pelo número da CNH e o CPF da pessoa. E utilizando o mesmo exemplo, eu vou também gerar um esquema lógico utilizando a segunda opção que ele me dá, que é adicionar a chave da tabela de menor cardinalidade a outra tabela. Está marcado aqui, eu dou um OK e tá aí. Eu tenho uma tabela pessoa com os dados da pessoa e a tabela CNH com os dados que já continha no modelo lógico da CNH, porém agora ele traz o CPF da pessoa, fazendo uma relação. Isso quer dizer que este número de CNH pertence a esta pessoa. E por um meio de tratamento no banco de dados, eu posso trazer essas informações relacionadas juntas em uma tabela só. Parabéns por você ter chegado até o final da nossa aula. Ative o sininho das notificações para você ser avisado quando sair uma nova videoaula. Se inscreva no canal, dê aquela força. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.